Aqui estamos nós para terminar o nosso desenho. Terminar não, adiantar mais um pouco. Mas eu estava analisando o meu sombreado aqui no vídeo e achei duas coisas interessantes. Primeiro, na volta aqui eu fiz reto, então parece que ele está, meio que fala, torto. Aqui, está faltando um pouquinho de um contorno aqui, uma volta. Então, eu vou fazer um sombreamento aqui para poder aumentar, fazer essa curva melhor. Aqui até que não aparece tanto, mas no vídeo ficou feio. Depois que eu vi, me incomodou cada vez mais. Então o que acontece? Sem marcar o contorno, eu faço até essa ranhura vir mais aqui de dentro, aqui da borda, para colocar. Esse é um detalhe. Outro detalhe, eu botei aqui com a borracha, fiz alguns brilhos. Só que deixei a região escura somente do lado de cá. E aqui quase não apareceu. Se vocês observarem lá, ele faz uma escurecida aqui. Eu vou fazer aqui também. Algo aqui, ó. Reforçando. E aqui, uma progressividade, né? Tá, tem uma progressividade, mas não foi tão gradual como eu gostaria que fosse. Eu não vou fazer aquele reflexo da pálpebra que tem lá, mas uma claridade aqui tem que ter. Certo? Vou escurecer um pouquinho aqui. Aqui. Aqui mesma coisa. Essa região aqui tem a refração da luz que bateu no lado de cá da córnea, né? E clareia essa região. Então, para poder essa claridade aparecer, eu tenho que dar uma escurecida aqui. Depois vem para o suminho. Aqui mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Essa curva aqui é importante. Certo? Esse meu lápis aqui é o 8B. Então tá bom. E aqui eu vou escurecer mais um pouco. Tá? Não sei se é o caso de vocês, tá? Isso é analisando o meu desenho. Quem me mandou a cópia, eu já fiz alguns comentários. E vocês, observando as minhas observações, vocês podem analisar se é o caso de vocês mexerem de vocês também. Aqui, principalmente, ó, tem inclusive o reflexo dos cílios. Então aqui é bem escuro. Só que não pode ser escuro e claro. Tem que ter um degradê. Tem uma coisa progressiva acontecendo aqui. Feito isso, acho que melhorou. Um pouquinho. Isso. Pega aquele suminho que eu apontei, bonitinho, né? Vamos melhorar aqui. Graças a vocês eu aprendi a apontar o esfuminho. Importante, alguns desenhos que chegaram para mim, isso aqui ainda está liso, tá? Procura quebrar o contorno e fazer a saída dessas rachaduras aqui. Aqui mesma coisa. Às vezes no lápis eu não consigo, mas vendo no esfuminho eu faço a progressividade. Bom, acho que agora consegui, olha só. Região escura e região clara. Dá bem melhor. Eu poderia adiantar aqui, mas o que acontece? Os coitadinhos aqui atrás estão muito esquecidos, estão abandonados, felizes, né? Então, eu vou dar uma pausa aqui. A primeira coisa a dizer é o seguinte, somente esse aqui está muito forte, porque eu fiz para poder aparecer no vídeo. O CS ia estar mais ou menos igual a esse aqui, tá? Então eu vou dar uma enfraquecida. Pode ser que não precise, mas... Olha só uma coisa interessante. O olho está levantado, mas eu vou manter a posição da luz igual a do olho principal aqui embaixo, certo? Então, onde tem luz, onde tem sombra, continuará com a devida adaptação, é claro, né? Depois eu apago dali. Sempre que apagarem, não deixem de dar uma limpada com o pincel, porque um carocinho que fique, na hora de passar grafite, pode ficar, como é que fala? A marca, um caroço mais escuro, certo? Vamos lá. Ainda está escuro, né? Vamos lá, mais carinho. Vamos lá. Isso. Comentei na aula passada que eu vou evitar fazer o contorno para depois sombrear.
Já vou fazer ao mesmo tempo. Então a gente já vai estudar isso antes. Vamos lá. Aqui está o reflexo. A luz vem de lá. Tá certo? Então o que acontece? A sombra que tem aqui embaixo, o olho normal. Se eu levanto a cabeça, o que acontece? A luz vai bater mais direto aqui na parte superior. Então, a região sombreada é menor aqui. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Aqui nós temos aqui a claridade dali, né? Então, eu vou fazendo aqui o sombreado. Não tão forte, porque a luz veio. O lápis está bem apontado, certo? E eu estou com a mão bem leve, tá? Fazendo o sombreamento e definindo o contorno. Na verdade, estou mudando o meu jeito de desenhar. A gente sozinho, às vezes, não analisa. Aí, quando tem que explicar para as pessoas, você começa a perceber algumas incongruências. Se a luz está vindo lá de cima, aqui não tem tanta sombra, só um pouquinho só, aqui do contorno. Aqui tem aquele reflexo. Eu já tinha esquecido do reflexo, ó. Vou dar uma apagadinha aqui. Aquela gota de umidade que tem aqui na borda da pálpebra, ela ainda existe, então vamos desenhar ela aqui. Some aqui atrás. Tá? Então aqui, ó, eu faço os sombreamentos. Tem os dois pedacinhos aqui, só que pela distância eu não vou dar tanta importância. Então, feito aqui. Aqui vem, aqui. Aqui tem aquele brilho. Certo? E só. Eu vou botar mais um aqui. Nessa distância é o que importa. Aqui. Aqui. Eu vou fazer o contorno. Pequenos movimentos. No olho visto de frente, eu vejo aqui a contorno da íris bem rente à pálpebra. Lá não, lá porque a pálpebra agora está na frente, porque a cabeça levantou, então a pálpebra entra na frente do olho. Então, vocês vão ver que essa borda vai ficando, vai desaparecer aqui. Aqui. Eu tenho uma sombra aqui. Os cílios serão os mesmos. Tá? Antes de eu fazer o resto, eu vou esfumar. Vamos lá. Começar aqui pelo canto. Deixo o brilho. Começo forte, rente à luz, né, do reflexo. E vem enfraquecendo para cá. Aqui mesma coisa, ó. Veja como fica mais fácil e não aparece mais tanto contorno. Eu consigo fazer um degradê melhor. Vocês estão me ensinando a desenhar, sombrear. Eu não sabia. Descobri que eu não sabia. Olha só. Contorno, eu falei que tem que ser esfumaçado. Mesma coisa aqui. Vocês vão ver que aqui é bem mais rápido que o grande. Aqui eu faço aqui. Procure fazer suave, porque é mais fácil escurecer depois, se precisar, do que clarear. Eu tenho aqui uma região um pouquinho mais escura, tá ok, tá feito. Vamos cuidar da pupila. A pupila, no início, ela é circular. A gente vai fazer ela aqui circular. Aqui, certo? Então, bem forte. É importante que fique uma massa bem densa e bem homogênea. Isso aqui não é uma parte que eu estou desenhando, é um buraco. Tá? Isso aqui, se eu olhasse aqui dentro desse buraco, eu veria a retina lá no fundo, claro que se iluminasse, né? Porque é escuro lá. Então, feito isso, aqui, vamos passar por esse fuminho. Cadê você? Uau! Fecha a porta, ninguém sai. Meu fuminho sumiu, olha ele aqui. Certo? Veja como a ponta fina ajuda, dá precisão no desenho. É interessante que haja uma aproximação dessa intensidade de cor aqui na íris, tá certo? Então, deixa eu deixar aqui porque ele não some mais. Então eu vou fazer o contorno aqui, ó.
aqui do reflexo, certo? E vou fazer aqui. Eu já tinha feito clarinho, agora, né, eu vou fazendo a sombra aqui. Por enquanto é assim, daqui a pouco eu vou fazer os raios. Lá de cá, mesma coisa. Né? Aqui eu tenho uma região escura. Toma cuidado não fazer o que eu fiz ali embaixo. Em vez de fazer a curva, fazer uma parte reta. Aqui é interessante que essa sombra passa um pouquinho para cá. Ali é a mesma coisa. O fuminho depois vai me ajudar a espalhar isso aqui. E aqui eu vou vir mais forte aqui. Aqui. Antes de fazer os raios, eu vou agora fazer vou esfumar para dar um tom básico. Deixa eu fazer aqui uns puxadinhos para tirar o contorno liso da pupila. Pronto. Vamos agora aqui, ó. Eu vou começar daqui de cima e vou começar a trazer claro, escuro. Isso, ó. Aqui, puxa para um lado. Agora eu vou fazer. Estou trabalhando o tempo todo com 8B. Então eu doso mais forte ou mais fraco só com lápis. Para quem tem dificuldade, seria o caso de usar um 6B, um 4B, tá? Mas é interessante como exercício aprender a fazer isso. Então agora vamos fazer aqueles raios, que não deve ser com a mesma intensidade do desenho principal, certo? Aqui é mais forte. Aqui também. Sempre ao centro da pupila para lá, tá? Cuidado para não fazer um raio assim. Não quer dizer que às vezes o olho não tem uma mancha estranha. Mas em tese, nós vamos fazer... É interessante que o fundo seja mais escuro para dar uma valorizada nessa parte clara. Aqui, pela proximidade aqui da pálpebra, tem um pouco de escuridão. Vocês acreditam que está acabando? Isso aqui é bem rápido. Suminho. Vamos lá. Aqui. Aqui. Pronto. Eu não vou fazer mais não. Aqui tem. Não vou nem usar o lápis, o próprio fuminho me dá um pouquinho de sombra aqui. Aqui, a luz, embora a luz bata, mas o olho é convexo, né? Ele é uma esfera. Então, a luz que bate aqui é mais do que aqui. Então, posso dar uma aprofundada aqui. Dou uma aprofundada aqui. É só apertar mais o fuminho, que ele deixa mais cor. Essa sujeira aqui na ponta é ótima para isso. Mesma coisa aqui, o centro da luz está chegando aqui. Bateu aqui o reflexo, tudo aqui. Então, vamos esfumar aqui a borda. Nunca mais faça um risco, né? No olho. Veja, é um olho menor que aquele, mas a borda também não é definida. Aqui tem aquela região de umidade da pálpebra. Quando eu for desenhar a pálpebra, eu vou finalizá-la. Aqui embaixo um pouquinho mais. Esse olho está feito. É o mesmo daqui de baixo,
certo? Vamos fazer agora o da direita. Vamos dar uma enfraquecida aqui no desenho. Isso, pincel. Tá na região, tá, né? Vou trazer mais pra cá. Que eu não tô vendo a imagem, então tem que botar o dedo na imagem para saber se eu tô vendo. Eu espero nunca mais deixar vocês no escuro, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui a região do canto do olho. Agora é o contrário, eu estou olhando a parte de baixo. Agora, essa aqui, a região vai ficar muito mais ensombrada. A luz continua vindo lá de cima, então isso aqui vai ficar muito mais escuro do que aqui. Então vamos lá, lembrando disso, eu vou começar por aqui. Aqui tem a divisão. Aqui tem a parte do reflexo, que não é tão vivo mais, porque a sombra vai esconder um pouquinho. Mas eu vou deixar porque ele é bonitinho. Aí pronto, aqui, vamos lá. Começando, como é que fala? Fraco, depois eu vou escurecendo. Vamos lá. Não tem atalho. Começa assim, dá uma aliviada, depois o sumir faz o resto. Eu estou esquecendo de botar um papel para proteger o desenho, que antes eu estava na beirada, mas agora não, agora estou com a mão em cima do outro desenho. Não pode, é proibido fumar. Olha lá, o reflexo aí arriscar, não pode, tem que ir fumando. Às vezes gasta um pouquinho a ponta no papel para poder começar. Opa, aqui é a pálpebra, tem que começar daqui. Que feio, pintando a pálpebra, não é a hora de fazer a pálpebra. Vocês estão me escutando? Eu falei baixinho para ninguém escutar. Piada de professor sempre é engraçado. Então, por favor, dê uns 10 segundos de gargalhada aí. Eu não escutei, mas todos os caras vai lá. Eu acredito que vocês estão dando gargalhadas. Aqui, o fuminho vai fazer essa... Tá. Próximo da luz aqui, do reflexo, mais escuro. Depois o fuminho eu vou clarear. Aqui é a pálpebra. Aqui, eu vou fazer um pouquinho mais só para aparecer aqui, ó. Tá? A luz está batendo de cima, vem para cá, então aqui vai ficar também um pouquinho mais escuro que os outros olhos. Que o olho é esférico. Alivia mais a mão. A vantagem de usar o mesmo lápis, coisa é ganho de tempo. Mas tem um conceito interessante. O cinza escuro do lápis 8B não é igual ao cinza escuro do lápis 6B, mesmo que eu faça com a mesma força, a mesma intensidade. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer essa aula ainda, fazer várias faixas, usando cada um dos lápis, vocês verem a intensidade. Então, quando o desenho é pequeno, isso não é importante. Mas quando há um desenho maior, como aquele olho ali, aí é interessante usar diversos tipos de lápis. Que aí a gente consegue dar diferença entre o que é sombra do que é uma coisa escura. A sombra de um item claro, mesmo na penumbra, não pode ter a mesma intensidade de uma sombra de uma peça escura. E isso eu faço usando lápis diferentes. Vamos fazer aqui a pupila já. Eu vou fazendo aqui. Aqui. Parece pedra de tem, mas não. Começa, depois é mais fácil escurecer. Se eu estou definindo desenho, se tiver alguma diferença, alguma dúvida, é a hora de acertar. Aqui a sombra entra um pouquinho. Deixa eu fazer aqui o contorno do reflexo. Aí eu fazendo o risco, não é para fazer o risco. Mas não pode ser rígido, né? Às vezes não tem jeito. Pode ter certeza que eu nunca vou dar zero por causa disso. Isso só apareceu por causa do vídeo. Porque visualmente, olhando no papel, tá perfeito. Não sei por que o vídeo separa o traço do sombreado. Se alguém souber, eu estou todo ouvido. Eu aguardo alguma explicação, se alguém tiver. Olha, eu começo forte lá no brilho e venho clareando para cá. Aqui, contorno do olho. Tá? Ele é esférico, então aqui ó, eu faço o esfumaçado. Olha lá. Dá um degradê. E aqui, sim, eu posso aumentar mais. Repara que quando eu fizer a pupila mais escura, aí eu venho e escureço mais aqui.
É mais fácil do que eu fazer escuro aqui, depois tem que fazer a pupila mais escura ainda, aí eu fico sofrendo, calado. Eu não vou cantar aqui não, deixa pra lá. Sofrendo calado é um pedaço de uma música, não sei se vocês conhecem. Tararam, tararam. Aqui vai ser mais escuro que os outros olhos. Aqui, vamos lá. E outra coisa também, fazer por etapas, ajuda ao degradê, fazer mais uniforme. O risco do lápis é mais fácil de sumir, de escurecer com ele. Aí no final, se tiver que dar um realce, a gente dá com lápis. Imaginando. Aqui não tem contorno, aqui tem, então vamos esfumaçar. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos fazer a pupila agora. A pupila está aqui. Essa elipse aqui, ela acompanha o olho. O olho não está elíptico, então ela acompanha. Ela não é esférica. Se eu fiz esférico lá, olha lá, eu fiz esférico lá. Tem que corrigir. Que coisa feia, professor. Como é que você faz uma coisa dessa? Né? Isso aqui. Não pode ser automático, a gente vai fazendo, tem que estar sempre consciente do que está acontecendo. Vai ficar mais grosso aqui que aqui, então eu tenho que engrossar aqui. Aí eu engrosso para dentro. Aí, menino. Pronto. Vamos lá? Vamos agora fazer aqui. Olha lá, eu fiz o risco. Eu sou uma coisa, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Isso chama-se hábito. Vocês estão vendo exatamente o momento que eu estou mudando meus hábitos. Ninguém nunca viu o defeito, tá? E não mexe no final, mas eu acho que a gente quer buscar a perfeição, então a gente não pode. Vamos fazer aqui, ó, o início dos raios, aqui, aqui. Vou deixar para esfumaçar depois, mais forte, quando eu fizer os raios. Por enquanto eu vou dar uma massa aqui de... Nem parece mesmo lápis, né? Eu vou deixar a massa aqui. Vou integrar aqui com a pálpebra. Aqui com a conjuntiva. A sombra dela aqui. Aqui também. Não pode existir uma área clara e uma área escura. Tem que estar tudo integrado. Tudo é um ambiente. É aquilo que eu falei ontem de iluminação global. Vamos lá? Depois eu faço aqui os raios. Vamos esfumaçar isso aqui primeiro. Vamos lá. Aqui. Eu faço isso para ter um pouquinho de homogeneidade. Tá? Para não ter o branco do papel aparecendo no lugar errado. Um monte de coisas. Esse reflexo está exagerado, né? Nós estamos seguindo o modelo original, então eu não estou questionando, mas nunca fiz um reflexo tão grande. Eu faço normalmente proporcional aqui a pupila. Importante, essa pupila está bem harmonizada, depois passo um lábio aqui de novo. Olha, meu suminho está ficando arredondado, está na hora de dar uma pontada nele de novo. Quando vocês vê-lo novamente, vocês vão vê-lo mais apontado. Isso. Vamos fazer os raios agora? Vamos lá. Primeiro os raios saindo do centro. Eles não são retos, tá? Eles fazem um pequeno zigue-zague, aqui mais fraco, aqui a área mais clara, aqui vai escurecendo. Aqui agora eu vou fazendo o quê? Eu vou movimento circular aqui, fazendo a borda e puxo. Movimento circular ao centro lá. Ó. Apesar de ser uma elipse, teoricamente a elipse tem 2 centros, mas para nós aqui é um centro só. Não vou brigar com nenhum matemático aí não, por favor, me poupem.
Tararam, tararam, vem aqui. Tenho mais um pouquinho. Veja, bem menor que o olho, o outro olho, mas eu coloco. Isso dá um realismo à íris, né? E ao olho, fantástico. Brigando de igual para igual com a fotografia. Aqui tá faltando uns risquinhos. Depois que eu passar esse fuminho, se for o caso, eu dou uma reforçada. Ó, eu tenho que sentir, né? A íris entrando para dentro da pupila. Detalhe, né? Isso, aqui. Aqui não posso escurecer muito, que eu quero deixar a área clara. Só puxo aqui para disfarçar os raios. E aqui sim, aqui eu começo a escurecer mais. Deixa eu ver. Acho que pode ser um pouquinho mais escuro. Deixa eu ver o outro olho. Tá na ideia. Pode ser um pouquinho mais escuro sim. Vamos lá. Aqui. Moleza esse exercício, hein? Porque é só um olho, mas a gente tem que fazer dois. Alinhados, bonitinhos, como se fossem um rosto de verdade. Fica para vocês praticarem depois. Mas tudo isso aqui é para fazer o próximo rosto. Porque nós vamos fazer o seguinte. Feito esse exercício do olho, nós vamos começar outro retrato. E vamos desenhar até o olho. Quando terminar o olho, que será a vez do nariz, aí nós vamos fazer um exercício de nariz. Nariz e boca ao mesmo tempo. Tá? E aí, voltamos para o quadro. Depois fazer um outro exercício de orelha, sei lá, cabelo, e aí nós voltamos para o retrato. Porque eu senti que, às vezes, no meio do desenho, tanto do meu pai quanto da minha mãe, às vezes a pessoa esquece de alguns detalhes. Aqui essa borda, né? Eu sempre dou uma escurecidinha aqui. Aqui. Amassar esse olho, tadinho, mas é perspectiva, tá? Não fica bravo, não. Eu não sou culpado. A perspectiva que inventou, sei lá, foi Deus. Então, é isso. Podemos dizer que são irmãos gêmeos, né? Do olho maior. Veja, não tem borda definida, esfumaçada. Essa região esfumaçada aqui da sombra, ela vai ficar mais clara depois que a gente fizer a pálpebra aqui, depois os cílios, tá? Eu vou deixar fazer os cílios aqui, na frente do reflexo. Depois nós fizemos os maiores, que aí vocês vão entender melhor. Fazer agora aqui vai ficar meio estranho. Não ia ficar feio não, mas fica meio estranho. Bem, gente, tá feito, tá? Os 3 olhos. Na próxima aula vamos começar com as pálpebras e essa região em volta do olho. Cadê? Aqui. Então tá, obrigado. Até a próxima.